Hoje eu vou contar para vocês uma história que guardei no meu coração por mais de 40 anos. Uma história de fé, perseverança e do poder da providência divina. Quando eu era uma jovem viúva de 34 anos, com uma filha pequena para criar, enfrentei o desespero de não saber como seguir em frente. Mas foi numa noite de tempestade que o Senhor enviou alguém que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Esta é a minha história. E hoje, aos 79 anos, quero compartilhar o que vivi para que outras pessoas saibam que Deus nunca abandona seus filhos nos momentos de tribulação. Se essa história já está tocando o seu coração, se você sente que Deus está falando com você através dessas palavras, eu peço que você pare agora mesmo por 5 segundos e clique no joinha deste vídeo. Dê um gostei, porque histórias como essa precisam ser ouvidas, precisam ser compartilhadas. Sua curtida me dá força para continuar contando o que vivi. A chuva batia nas telhas da minha casa com uma violência que fazia o teto tremer. Eram quase 11 da noite, e o temporal que começara à tarde agora desabava sem piedade sobre Venda Nova do Imigrante aqui no interior do Espírito Santo. Meu nome é Joana. Tenho 79 anos hoje, mas naquela época eu era apenas uma mulher de 34 anos, com uma filha pequena e um coração quebrado pelo luto. Lembro como se fosse ontem o barulho da água escorrendo pelas calhas entupidas, o vento uivando entre as frestas das janelas e minha pequena Ana Clara, de apenas 7 anos, dormindo no quarto ao lado, alheia à fúria da natureza, lá fora abraçada à boneca de pano que eu mesma tinha costurado com retalhos de lençóis velhos. Ela dormia o sono dos inocentes enquanto eu vivia o pesadelo dos adultos. Naquela noite, as contas vencidas espalhadas sobre a mesa da cozinha pareciam me encarar zombando da minha situação. Desempregado há 3 meses, desde que a pequena fábrica de confecções onde eu trabalhava fechou as portas, eu não sabia mais a quem recorrer. Meus pais já tinham partido para a glória há anos. Meu marido José havia morrido num acidente de ônibus na serra 3 anos antes, e os poucos parentes que eu tinha mal conseguiam sustentar suas próprias famílias. Senhor, sussurrei, caindo de joelhos no chão frio da sala. Eu não sei mais o que fazer. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu colava minha testa no piso. Não é por mim que eu peço, mas por Ana Clara. Ela é só uma criança, Senhor. Precisa de alguém que olhe por ela, que a ame, que a proteja. Orei como nunca tinha orado antes, não com as palavras bonitas que o pastor usava no culto de domingo, mas com o desespero de uma mãe que não sabia como seria o amanhã. Como eu pagaria o aluguel atrasado? Com que dinheiro compraria comida quando os poucos mantimentos na despensa acabassem? Como explicaria para minha filha que não poderia mais frequentar a escolinha porque eu não tinha como pagar a mensalidade? Foi então que ouvi, em meio ao barulho ensurdecedor da chuva, 3 batidas firmes na porta da frente. Meu coração disparou. Quem viria nos visitar àquela hora da noite em meio a um temporal daqueles? Hesitante, enxuguei as lágrimas com as costas das mãos e me aproximei da porta. Quem é? Perguntei a voz tremendo de receio. Por favor, me desculpe incomodar tão tarde. A voz do outro lado era masculina educada, mas com um tom de urgência. Meu carro parou no meio da estrada e está quase submerso. A chuva está muito forte e não consigo seguir viagem. Poderia usar seu telefone para chamar um guincho. Olhei pela fresta da janela ao lado da porta. Um homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas, completamente encharcado, tremia sob a pequena cobertura da varanda. Suas roupas, um terno escuro, que devia ser caro, estavam grudadas no corpo pela chuva. Ao fundo, na rua que passava em frente à minha casa, pude ver um carro grande e escuro,
com as rodas parcialmente submersas na água que já tomava conta da via. Algo no olhar daquele homem, não desespero, mas uma gentileza resignada, me fez abrir a porta. Entre, disse, dando um passo para o lado. Vai pegar uma pneumonia se ficar aí fora. Ele hesitou por um instante, como se não quisesse importar, mas o vento forte o empurrou para dentro. Muito obrigado, senhora. Me desculpe pelo incômodo. Ele ficou parado no capacho constrangido, enquanto a água pingava de suas roupas formando uma poça no chão. Meu nome é Arthur, disse. Arthur Mendonça. Joana respondi simplesmente. Joana Ferreira. Busquei uma toalha velha, mas limpa no armário do banheiro e entreguei a ele. Pode-se secar um pouco. Infelizmente não temos telefone. O mais próximo fica no armazém do seu Antônio, mas a essa hora já está fechado. Arthur assentiu, passando a toalha pelo rosto e pelos cabelos. De perto, pude notar que devia ter uns 45 ou 46 anos. Havia linhas de expressão ao redor dos seus olhos, linhas de quem já tinha sorrido muito, mas também de quem carregava alguma tristeza. A senhora mora sozinha? Ele perguntou e imediatamente acrescentou. Perdão pela indiscrição. Só quis dizer que lamento estar incomodando tão tarde. Moro com minha filha, respondi, apontando para o corredor que levava ao quarto. Ela tem 7 anos e está dormindo. E não se preocupe, entendo sua situação. Naquele momento, um trovão particularmente forte sacudiu a casa, fazendo as luzes piscarem e se apagarem em seguida. Ficamos na escuridão, apenas o clarão dos relâmpagos iluminando o ambiente de tempos em tempos. Parece que a noite só vai piorar, comentei tateando para encontrar as velas que guardava na gaveta da cozinha. O senhor não vai conseguir seguir viagem hoje. Acendi uma vela e a coloquei sobre um pires no centro da mesa. A luz trêmula projetava sombras alongadas nas paredes simples da sala. Posso oferecer um café? Perguntei mais por educação do que por ter de fato algo para oferecer. Na verdade, estávamos no fim do pacote e eu o estava racionando para que durasse mais alguns dias. Não quero dar trabalho, ele respondeu, ainda visivelmente desconfortável com a situação. A senhora já está sendo muito gentil me deixando entrar. Ignorando seus protestos, preparei um café ralo no fogão a lenha, que por sorte ainda estava aceso. Enquanto a água fervia, Arthur me contou que estava a caminho de Vitória para uma reunião de negócios importante. Era dono de uma pequena empresa de móveis em Domingos Martins e estava indo apresentar uma proposta para fornecer mobília para um hotel que seria construído na capital. O GPS me sugeriu um atalho por essa estrada rural, ele explicou aceitando a xícara de café que lhe ofereci. Parecia um bom caminho até a chuva piorar e a estrada começar a ceder. Essa região é conhecida por deslizamentos quando chove forte, comentei. O senhor teve sorte de conseguir chegar até aqui. Arthur tomou um gole do café e assentiu. Tive sorte de encontrar sua casa. E mais sorte ainda da senhora ter me deixado entrar. Qualquer pessoa faria o mesmo, respondi sem conseguir olhar diretamente para ele. Nem todas, ele disse baixinho. O mundo não é sempre gentil com estranhos. Ficamos em silêncio por alguns momentos, apenas o som da chuva e dos trovões preenchendo o ambiente. Havia algo reconfortante naquele silêncio compartilhado, como se fôssemos 2 sobreviventes de algum naufrágio unidos por circunstâncias além do nosso controle. A senhora vive aqui há muito tempo? Ele perguntou finalmente, quebrando o silêncio. Quase toda a vida, respondi. Saí apenas por um tempo quando me casei, mas depois que José morreu, voltei para cá. Era a única casa que podia pagar. Sinto muito pela sua perda, ele disse, e havia uma sinceridade em sua voz que me fez levantar os olhos. Sei como é difícil.
O senhor também? Perguntei, deixando a pergunta no ar. Arthur assentiu. Minha esposa Helena faleceu há 2 anos. Câncer. Foi rápido, mas devastador. E filhos? Não tivemos essa bênção. Ele respondeu, um toque de tristeza em sua voz. Helena tinha problemas de saúde que impossibilitavam a gravidez. Chegamos a considerar a adoção, mas então ela adoeceu. Sua voz falhou e ele desviou o olhar para a janela onde a tempestade continuava implacável. Foi nesse momento que ouvi uma vozinha sonolenta vinda do corredor. Mamãe, quem está aí? Ana Clara estava parada na entrada da sala, esfregando os olhinhos com uma mão, enquanto a outra segurava firmemente a boneca de pano. Seu cabelo cacheado estava todo desarrumado do sono e ela olhava curiosamente para o estranho sentado à nossa mesa. Este é o Sr. Arthur, filha, expliquei indo até ela e ajeitando seu cabelo. O carro dele quebrou por causa da chuva forte e ele precisou de abrigo até o tempo melhorar. Ana Clara olhou para Arthur com aquela curiosidade franca e sem filtros que só as crianças têm. Seu carro morreu na chuva? Perguntou. Arthur sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que chegara. Sim, pequena, ele respondeu. Ele ficou cansado de tanta água e decidiu tirar um cochilo no meio da estrada. Muito inconveniente da parte dele, não acha? Para minha surpresa, Ana Clara riu, um som cristalino que iluminou aquela sala escura mais do que qualquer vela poderia fazer. Os carros não cochilam, Sr. Arthur. Eles não têm olhos para fechar. Ah, mas o meu é especial. Arthur respondeu, entrando na brincadeira. Ele é tão preguiçoso que às vezes decide que não quer mais andar. Minha filha se aproximou dele, toda a timidez inicial esquecida, e, para meu espanto, estendeu sua boneca de pano para Arthur. Ela pode ficar com o senhor esta noite, disse minha filha, para o senhor não ter medo dos trovões. Vi os olhos de Arthur se encherem de lágrimas contidas, enquanto ele aceitava o presente temporário com a solenidade que o momento exigia. Obrigado, pequena. Qual é o nome dela? Esperança, respondeu Ana Clara, porque a mamãe disse que é o que a gente sempre tem que ter. Naquele momento, enquanto observava aquele homem segurando com cuidado a boneca surrada que carregava o nome mais importante da nossa vida, algo aconteceu dentro do meu peito. Como se uma pequena brasa há muito tempo apagada de repente recebesse um sopro de ar fresco. Uma sensação quente e reconfortante que eu não sentia desde que perdera José. E foi ali, naquela noite de tempestade, com o vento uivando lá fora e a chuva castigando o telhado, que algo começou a mudar na minha vida. Algo que eu ainda não compreendia totalmente, mas que, olhando para trás, agora vejo que foi o início de uma resposta às minhas orações desesperadas. Deus, em sua infinita sabedoria, tinha mandado um estranho bater à minha porta justamente na noite em que eu implorara por ajuda. E o mais impressionante, eu havia dado abrigo a um viúvo encharcado pela chuva, sem imaginar que aquele homem traria de volta a esperança que eu pensava ter perdido para sempre. O sol da manhã entrava tímido pelas frestas da cortina quando abri os olhos. Por um momento fiquei confusa com o som de vozes vindas da cozinha, uma grave de homem e outra infantil de criança. Então me lembrei Arthur, o estranho que batera à nossa porta na noite anterior. Levantei-me apressada, ajeitando o cabelo e o vestido amassado que usara para dormir. Tinha cedido minha cama para Arthur e dormido com Ana Clara em seu pequeno quarto. Ao chegar na cozinha, parei na entrada surpresa com a cena que encontrei. Arthur, ainda usando as mesmas roupas da noite anterior, agora amassadas, mas já secas, estava sentado à mesa com Ana Clara. Entre eles, um jogo improvisado com grãos de feijão sobre a toalha de mesa quadriculada. Minha filha ria alto
quando ele fingia confusão sobre as regras que ela claramente estava inventando na hora. "Bom dia", disse entrando na cozinha. Os dois se viraram para mim e Arthur levantou-se imediatamente como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. "Senhora Joana, bom dia. Espero que não se importe que sua filha e eu estivéssemos conversando." Claro que não respondi, observando as xícaras vazias sobre a mesa. "Vejo que já tomaram café." Ana Clara veio correndo até mim, os olhos brilhando de animação. "Mamãe, o tio Arthur não sabe nem fritar um ovo. Ele tentou fazer café e quase explodiu a chaleira." Arthur corou, passando a mão pelo cabelo grisalho nas têmporas. "Confesso que sou completamente inútil na cozinha. Helena cuidava de tudo isso e depois que ela se foi bem, tenho vivido basicamente de comida de restaurante e sanduíches." Algo na maneira humilde como ele admitia sua inaptidão doméstica me tocou. Homens, em minha experiência, raramente admitiam não saber fazer algo especialmente diante de uma mulher. "Deixe-me preparar algo decente", ofereci indo até o fogão a lenha. "Ainda deve ter uns ovos e um pouco de farinha para fazer um bolo simples." "De jeito nenhum", Arthur protestou. "A senhora já me deu abrigo. Não vou aceitar que gaste seus mantimentos comigo. Na verdade, eu deveria estar indo. A chuva parou e preciso ver se consigo alguém para rebocar meu carro." Olhei pela janela. Ele tinha razão, o céu estava limpo com apenas algumas nuvens brancas, mas a rua ainda estava alagada em alguns pontos e poças enormes se formavam onde antes havia terra batida. "O senhor não vai conseguir tirar aquele carro de lá sozinho", disse pragmática. "E o Zé do Posto, que tem o único guincho da região, provavelmente está ocupado com dezenas de outros carros hoje." Arthur suspirou, reconhecendo a verdade nas minhas palavras. "Acho que a senhora tem razão, mas não posso continuar abusando da sua hospitalidade." "Não é abuso quando é oferecido de bom grado", respondi pegando a última dúzia de ovos que eu guardava para ocasiões especiais. "E além disso, Ana Clara parece estar gostando da sua companhia." Minha filha, que agora organizava os grãos de feijão em padrões no tampo da mesa, levantou o olhar. "O tio Arthur vai ficar mais um pouco. Ele prometeu me ensinar a jogar xadrez." Arthur olhou para mim como que pedindo permissão. Assenti levemente com a cabeça. "Só até o meio-dia, pequena", ele disse para Ana Clara. "Depois, preciso mesmo ir resolver a situação do meu carro preguiçoso." Enquanto eu preparava um café da manhã simples, ovos mexidos e um bolo de fubá no fogão a lenha, observava de soslaio como Arthur interagia com minha filha. Havia uma gentileza natural nele, uma paciência que eu raramente via em adultos quando lidavam com crianças. Ele a escutava com atenção genuína, respondia suas perguntas sem condescendência e ria das suas piadas infantis como se fossem as mais engraçadas do mundo. Sentamos para comer e Arthur fechou os olhos por um momento antes de pegar o garfo. "A senhora se importa se eu fizer uma oração rápida?" perguntou. Surpreendi-me novamente. "Claro que não. Na verdade, costumamos orar antes das refeições também." Ele sorriu um sorriso que iluminou seus olhos castanhos. "Helena e eu sempre fizemos isso. É um hábito que mantive mesmo depois que ela partiu." Os três demos as mãos e Arthur fez uma oração simples, agradecendo pelo alimento e pela hospitalidade que havia encontrado em nossa casa. Havia uma sinceridade em suas palavras que me fez pensar que talvez, apenas talvez, Deus realmente estivesse ouvindo minhas preces na noite anterior. Durante o café, Arthur contou mais sobre sua vida. Era dono de uma pequena fábrica de móveis em Domingos Martins, a cidade vizinha. Tinha começado do zero, trabalhando como aprendiz de marceneiro aos 15 anos.
Conheceu Helena na igreja, casaram-se jovens e construíram a vida juntos. A doença dela chegou sem aviso, agressiva e implacável, levando-a em menos de 6 meses. Desde então, tenho tentado seguir em frente, ele disse, o olhar perdido na xícara de café. O trabalho ajuda a preencher os dias, mas as noites... Ele deixou a frase no ar e eu entendi perfeitamente o que queria dizer. As noites eram o pior, quando não havia mais tarefas para distrair, quando o silêncio se tornava ensurdecedor, quando a ausência da pessoa amada parecia ocupar cada centímetro do espaço. Compreendo foi tudo o que consegui dizer, e ele entendeu que eu realmente compreendia. Após o café, Arthur insistiu em ajudar na limpeza, embora fosse evidente que nunca tinha lavado uma louça na vida. Suas mãos grandes e calejadas pelo trabalho com madeira pareciam desajeitadas, segurando os pratos delicados, e ele quase quebrou 2 xícaras antes que eu gentilmente sugerisse que ele poderia ajudar de outra forma. Talvez consertando a dobradiça solta da porta dos fundos que eu vinha adiando consertar há meses. Seus olhos se iluminaram com a possibilidade de ser útil em algo que realmente sabia fazer. Com algumas ferramentas básicas que José havia deixado, Arthur não apenas consertou a dobradiça, mas também uma janela que não fechava direito e um banquinho que estava mancando. Ana Clara o seguia como uma sombra, fascinada com sua habilidade. Ela lhe passava as ferramentas, tentando memorizar os nomes de cada uma, e fazia perguntas intermináveis sobre como as coisas funcionavam. Arthur respondia a cada uma com paciência, às vezes se agachando para mostrar a ela exatamente o que estava fazendo. Sua filha é muito inteligente, ele comentou quando Ana Clara finalmente se distraiu com sua boneca no quintal. Tem uma curiosidade natural pelas coisas. Isso é precioso. Ela se parece com o pai, respondi, sentindo aquela pontada familiar de dor ao mencionar José. Ele também era assim, sempre querendo entender como tudo funcionava. Arthur assentiu, respeitando minha memória, sem pedir mais detalhes. Em vez disso, olhou ao redor da pequena casa, notando as várias coisas que precisavam de reparo: o teto com algumas telhas soltas, o piso com tábuas irregulares, a pintura descascando nas paredes. Se a senhora permitir, ele disse cautelosamente, posso voltar outro dia para consertar algumas dessas coisas. Tenho as ferramentas adequadas na fábrica. A oferta me pegou de surpresa. O senhor não precisa fazer isso. Já nos ajudou muito hoje. Não é nenhum incômodo, ele assegurou. Na verdade, bem, seria bom para mim também. Ter algo útil para fazer nos finais de semana, além de ficar sozinho naquela casa grande. Havia algo mais em seu olhar, algo que ele não estava dizendo com palavras, uma solidão que ecoava a minha própria. 2 barcos à deriva que, por acaso do destino, haviam se encontrado em meio à tempestade. Se o senhor realmente não se importar, comecei ainda hesitante. Ficarei feliz em ajudar, ele completou sorrindo. Por volta do meio-dia, como prometido, Arthur se preparou para partir. A estrada ainda estava em condições precárias, mas ele tinha conseguido contato com Zé do Posto, que prometera aparecer com o guincho até o final da tarde. Não posso agradecer o suficiente pela sua hospitalidade, senhora Joana, ele disse, já na porta. A senhora e Ana Clara tornaram o que poderia ter sido uma experiência terrível em algo que vou guardar com carinho. Ana Clara, ao ouvir que ele estava de partida, correu para dentro e se agarrou à perna dele. O senhor vai voltar para me ensinar xadrez? Não vai. Prometeu. Arthur olhou para mim, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Assenti levemente. Voltarei, pequena, ele prometeu, agachando-se para ficar na altura dela. Talvez no próximo sábado, se sua mãe permitir.
Trarei um tabuleiro de xadrez e tentarei consertar mais algumas coisas por aqui. O rosto de Ana Clara se iluminou. E pode trazer bolo, aqueles bonitos de confeitaria. Ana Clara repreendi, envergonhada, com seu pedido direto, mas Arthur apenas riu. Claro que sim, o maior e mais bonito que encontrar. Depois que ele partiu, nossa pequena casa pareceu estranhamente vazia. Ana Clara ficou mais quieta do que o normal, sentada na varanda com sua boneca, olhando para essa estrada como se esperasse que Arthur reaparecesse a qualquer momento. Ele vai voltar mesmo, mamãe? Ela perguntou quando me juntei a ela na varanda. Se ele prometeu, acredito que sim, respondi, embora uma parte de mim duvidasse. Afinal, Arthur vinha de outro mundo. Um mundo de negócios, de reuniões importantes, de casas grandes e carros caros. Por que voltaria à nossa humilde casa agora que a emergência havia passado? Mas para minha surpresa, no sábado seguinte, pontualmente às 10 da manhã, ouvimos o som de um carro se aproximando. Ana Clara correu para a bisa-janela e soltou um grito de alegria. É ele, mamãe, é o tio Arthur. E realmente era. Descendo de um carro diferente, mais novo e mais alto adequado para as estradas rurais, vinha Arthur carregando uma caixa de ferramentas, um tabuleiro de xadrez embaixo do braço e, como prometido, uma caixa de confeitaria. O sorriso que ele abriu ao nos ver na varanda era genuíno e caloroso, e para minha surpresa senti meu próprio rosto se abrindo em um sorriso igualmente sincero. Bom dia, família Ferreira, ele saudou subindo os degraus da varanda. Trouxe reforços para a nossa missão de reparos. Aquele sábado foi o primeiro de muitos. Arthur se tornou presença constante em nossas vidas, aparecendo religiosamente todos os finais de semana. Ele consertava coisas pela casa, ensinava xadrez a Ana Clara e muitas vezes trazia não apenas doces, mas também mantimentos, sempre com tanta discrição e naturalidade que era difícil recusar sem parecer ingrata. Aos poucos fui descobrindo mais sobre ele. Arthur era não apenas habilidoso com madeira, mas também um homem de fé profunda. Frequentava a mesma denominação que nós, a Assembleia de Deus de Domingos Martins, embora em uma congregação diferente. Tinha perdido os pais jovem, não tinha irmãos, e após a morte de Helena, havia mergulhado no trabalho para escapar da solidão. Nunca pensei que agradeceria por um carro enguiçado numa tempestade. Ele comentou certa vez, enquanto nos sentávamos na varanda, após o jantar observando Ana Clara brincar no quintal. Mas agora vejo que foi a mão de Deus me guiando. Como assim? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Naquela noite, Joana, eu estava perdida em mais de um sentido, ele confessou, olhando para o horizonte, onde o sol começava a se pôr. Vivia por viver, trabalhava por trabalhar. Não havia propósito real, não havia vida de verdade. E então, a tempestade me trouxe até vocês duas, e de repente tinha uma razão para esperar pelos finais de semana, tinha pessoas por quem me preocupar, além de mim mesmo. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Eu também havia estado apenas existindo, não vivendo realmente. Sobrevivendo dia após dia, preocupada demais com contas e problemas para perceber que a vida estava passando. Mas então a chuva trouxe este homem à nossa porta e com ele algo que eu pensava ter perdido para sempre: esperança. Nas semanas que se seguiram, nossa relação com Arthur se aprofundou. Ele não era mais apenas o estranho que ajudava com reparos. Era um amigo, um confidente, alguém em quem eu começava a confiar de uma maneira que não confiava em ninguém desde José. Foi por isso que quando Ana Clara adoeceu, ele foi a primeira pessoa que pensei em chamar. Acordei no meio da noite com o som da tosse de Ana Clara.
A princípio pensei que fosse apenas um resfriado comum. Afinal, o tempo andava mudando bruscamente, como sempre acontece no interior do Espírito Santo naquela época do ano. Mas quando entrei no quarto dela e toquei sua testa, meu coração disparou. Estava queimando em febre. Mamãe tá doendo. Ela gemeu a voz fraca e rouca. Aqui dentro. Ela apontou para o peito e, quando respirou fundo, pude ouvir um chiado que me gelou a alma. Passei a noite em claro, colocando compressas frias em sua testa, fazendo o chá de ervas que minha mãe me ensinara, orando baixinho enquanto ela se contorcia e se agitava na cama. Ao amanhecer, sua condição havia piorado. Os lábios estavam levemente arroxeados e cada respiração parecia custar-lhe um esforço imenso. Eu precisava levá-la ao médico, mas como não tínhamos carro, o posto de saúde do bairro só abria às 8 e o hospital mais próximo ficava em Domingos Martins, a quase 1 hora de distância. O ônibus que passava pela estrada principal só viria às 9. Foi então que me lembrei de Arthur. Nos últimos 2 meses, desde aquela noite de tempestade, ele havia se tornado uma presença constante em nossas vidas. Sempre aos finais de semana, religiosamente aparecia com ferramentas, mantimentos e aquele sorriso gentil que, confesso, começava a iluminar não apenas a casa, mas também meu coração. Com as mãos trêmulas, procurei o pedaço de papel onde ele havia escrito seu número de telefone para emergências, como dissera. Nunca havia usado, mas guardei junto aos documentos importantes. Não tínhamos telefone em casa, então enrolei Ana Clara em um cobertor, peguei-a no colo. Ela estava tão leve e tão frágil, e corri para o orelhão que ficava a 2 quadras de distância. O céu começava a clarear, mas as ruas ainda estavam desertas. Com moedas contadas, disquei o número. 1 toque 23. Meu coração afundava a cada segundo de silêncio. E se ele não atendesse? E se estivesse viajando a trabalho? E se... Alô? A voz sonolenta de Arthur do outro lado da linha foi como um bálsamo para minha alma atormentada. Arthur, é a Joana, falei, tentando controlar o tremor na voz. Desculpe ligar tão cedo, mas Ana Clara está muito doente. Acho que é pneumonia. Preciso levá-la ao hospital, mas não tenho como. Não precisei terminar a frase. Onde você está agora? Ele perguntou a voz imediatamente alerta. No orelhão, perto de casa. Ana Clara está comigo. Fique aí. Estou saindo agora mesmo. Chegarei em 20 minutos no máximo. Antes que eu pudesse agradecer, ele já tinha desligado. Sentei-me no degrau da padaria fechada. Ana Clara tremendo em meus braços. E fiz a única coisa que podia fazer naquele momento: orei. Orei como nunca havia orado antes, pedindo a Deus que guardasse minha filha, que não a levasse de mim, como havia levado José. Não sei se conseguiria suportar outra perda. Arthur chegou em 15 minutos menos tempo do que havia prometido. Seu carro derrapou ligeiramente ao parar bruscamente diante de nós. Ele saltou ainda vestindo o que pareciam ser roupas de dormir cobertas às pressas por um casaco. Como ela está? Perguntou, agachando-se ao nosso lado. Não está bem, respondi, as lágrimas que havia contido a noite toda finalmente escapando. A febre não baixa e ela está com dificuldade para respirar. Sem perder tempo, Arthur pegou Ana Clara de meus braços com uma delicadeza surpreendente para um homem do seu tamanho. Vamos para o hospital em Domingos Martins. É mais perto e conheço o diretor de lá. Durante todo o trajeto, Arthur dirigiu com uma mão firme no volante, ocasionalmente, olhando pelo retrovisor para o banco traseiro, onde eu segurava Ana Clara contra meu peito. Ele falava palavras de encorajamento, garantindo que chegaríamos a tempo, que tudo ficaria bem, que Deus estava conosco.
e eu queria acreditar nele. Precisava acreditar. Chegamos ao hospital e, para minha surpresa, Arthur não se dirigiu à entrada de emergência comum, mas a uma entrada lateral. Um homem de jaleco branco já nos esperava lá. Dr. Paulo, obrigado por vir tão rápido, Arthur disse enquanto descia do carro. O médico assentiu, abrindo a porta traseira para me ajudar a sair com Ana Clara. Qualquer coisa pelo amigo que salvou a vida da minha filha, respondeu o médico lançando um olhar de gratidão para Arthur antes de voltar sua atenção para Ana Clara. Mais tarde, eu descobriria que a filha do Dr. Paulo tinha se perdido numa trilha na região das montanhas, e Arthur, que conhecia bem a área, liderou a equipe de busca que a encontrou antes que a hipotermia a levasse. Ana Clara foi imediatamente levada para dentro, colocada numa maca e cercada por enfermeiros. O Dr. Paulo a examinou rapidamente e confirmou o que eu temia: pneumonia grave, mas tratável se agíssemos rápido. Vamos interná-la, ele disse. Precisará de antibióticos intravenosos, oxigênio e monitoramento constante por pelo menos alguns dias. Meu coração apertou. Internação significava despesas que eu não poderia arcar. O pequeno seguro que José deixara havia se esgotado há muito tempo e meu cartão do SUS só cobriria parte dos custos. Doutor, eu não sei se posso. Não se preocupe com isso agora. Arthur interrompeu suavemente, colocando a mão em meu ombro. O importante é que Ana Clara receba o tratamento que precisa. Olhei para ele confusa. Mas Arthur, um hospital particular, eu não tenho como pagar. Joana, lhe disse, seu olhar firme encontrando o meu. Confie em mim, por favor. Havia algo naqueles olhos, uma certeza, uma força tranquila que me fez assentir. Naquele momento, a saúde de Ana Clara era tudo o que importava. As contas lidaríamos com elas depois. As horas seguintes passaram num borrão de formulários, exames e explicações médicas. Ana Clara foi levada para um quarto de internação, ligada a monitores e com um acesso venoso instalado em seu bracinho frágil. Vê-la assim, tão pequena naquela cama hospitalar cercada de aparelhos, partiu meu coração. Arthur não saiu do meu lado nem por um momento. Quando tive que sair do quarto durante um procedimento, foi ele quem me abraçou no corredor enquanto eu chorava. Quando a enfermeira perguntou sobre alergias e histórico médico de Ana Clara e minha mente parecia incapaz de formular respostas coerentes, foi Arthur quem gentilmente me ajudou a lembrar. Ele saiu apenas uma vez para buscar café e algo para comermos, insistindo que eu precisava manter minhas forças. Quando retornou, trazia não apenas comida, mas também um pequeno ursinho de pelúcia para Ana Clara. Ela vai gostar quando acordar, disse, colocando o bichinho ao lado dela na cama. Arthur, comecei, a voz embargada pela emoção e pelo cansaço. Não sei como agradecer por tudo o que está fazendo. Você nem mesmo, quero dizer, nós mal nos conhecemos. Ele balançou a cabeça, interrompendo-me gentilmente. Joana, em poucos meses, vocês se tornaram muito importantes para mim. Mais do que posso explicar. Houve um momento de silêncio entre nós preenchido apenas pelo som rítmico dos monitores. Então, Arthur continuou, sua voz mais baixa, quase hesitante. Quando Helena morreu, achei que nunca mais sentiria vida dentro de mim. Existia, trabalhava, comia, dormia, mas era como se algo fundamental tivesse se apagado. E então, naquela noite de tempestade, encontrei você e Ana Clara. Ele sorriu, olhando para minha filha adormecida, ou talvez vocês tenham me encontrado. E aos poucos, sem que eu percebesse, aquela luz começou a voltar. Suas palavras encontraram eco dentro de mim. Eu também havia estado apenas existindo desde a morte de José, sobrevivendo, não vivendo.
cuidando de Ana Clara, trabalhando quando havia trabalho, pagando contas quando conseguia. Mas a alegria, a esperança, o sentido mais profundo, tudo isso parecia ter-se ido com José, até Arthur aparecer. Entendo o que quer dizer, respondi baixinho. Para nós também você trouxe algo que faltava. Nossos olhares se encontraram e algo silencioso, mas intensamente poderoso passou entre nós. Um reconhecimento mútuo de duas almas que, contra todas as probabilidades, haviam se encontrado precisamente quando mais precisavam uma da outra. O momento foi interrompido quando Ana Clara se mexeu, seus olhos se abrindo lentamente. Mamãe chamou a voz fraca. Corri para seu lado. Estou aqui, meu amor. Seus olhinhos, ainda pesados pela medicação, moveram-se para o lado. Tio Arthur também está aqui. Arthur se aproximou sorrindo para ela. Claro que sim, pequena. Não iria a lugar nenhum. Ana Clara notou o ursinho de pelúcia e sorriu fracamente. É para mim, todo seu Arthur confirmou. Ele veio te fazer companhia até você ficar boa. Ela abraçou o ursinho com o braço livre de agulhas. Vou chamar ele de Arthur igual a você. Vi os olhos de Arthur se encherem de lágrimas contidas e percebi que os meus também estavam úmidos. Havia uma doçura tão pura na maneira como minha filha se apegara a ele e uma gentileza tão genuína na forma como ele cuidava dela. Era como se sempre estivesse destinado a fazer parte de nossas vidas. Os 3 dias seguintes foram exaustivos, mas Ana Clara respondia bem ao tratamento. A febre cedeu à respiração, melhorou e os médicos estavam otimistas. Arthur praticamente se mudou para o hospital conosco. Trazia roupas limpas para mim e para Ana Clara, garantia que eu comesse adequadamente e revezava comigo para que eu pudesse descansar um pouco. No 3º dia, quando Ana Clara finalmente dormia tranquila, sem a necessidade de oxigênio suplementar, Arthur me convenceu a ir à cafeteria do hospital para uma refeição decente. Você precisa se alimentar direito, insistiu. Não vai ajudar Ana Clara se adoecer também. Na cafeteria, enquanto comíamos uma sopa que ele garantiu ser muito melhor do que a comida hospitalar normal, conheço o cozinheiro, explicou com uma piscadela. Arthur finalmente tocou no assunto que eu estava evitando. Joana, quando Ana Clara receber alta, gostaria que vocês duas viessem para minha casa em Domingos Martins. Olhei para ele surpresa. Arthur, não podemos impor. Não é imposição, ele interrompeu gentilmente. É um convite. Minha casa é grande demais para um homem só. Tem vários quartos vazios, ar mais puro, para a recuperação de Ana Clara, e fica mais perto do hospital, caso ela precise retornar para consultas de acompanhamento. Hesitei. A oferta era tentadora, especialmente considerando o estado de Ana Clara. Nossa pequena casa, embora limpa, tinha problemas de umidade que não seriam ideais para alguém se recuperando de pneumonia. Seria apenas temporário, continuei incerta, até Ana Clara se recuperar completamente. Arthur assentiu, embora houvesse algo em seus olhos, uma esperança talvez, que sugeria que ele não se importaria se fosse mais do que temporário. Temporário, concordou, pelo tempo que for necessário. No dia seguinte, Ana Clara recebeu alta com instruções rigorosas para repouso, medicação e acompanhamento. Quando saímos do hospital, eu esperava que Arthur nos levasse diretamente para sua casa. Em vez disso, ele dirigiu primeiro até nossa pequena casa. Precisamos pegar algumas coisas de vocês, explicou. Roupas, objetos pessoais, qualquer coisa que as faça se sentir em casa. Aquele pequeno gesto, reconhecer que mesmo em sua generosa oferta de hospitalidade haveria coisas que gostaríamos de ter conosco, tocou-me profundamente. Arthur entendia a importância de manter nossa dignidade, nossa identidade,
mesmo em meio à necessidade. Quando chegamos à casa dele, fiquei momentaneamente sem palavras. Não era uma mansão, mas era certamente muito maior e mais elegante do que qualquer lugar onde eu já havia morado. Situada em um terreno amplo nos arredores de Domingos Martins, a casa de 2 andares com varanda envolvente e um jardim bem cuidado parecia a saída de um sonho. É linda, foi tudo o que consegui dizer. Arthur sorriu um pouco envergonhado. Era o sonho de Helena. Ela desenhou cada detalhe. Infelizmente, não viveu o suficiente para ver a construção terminada. Ana Clara, ainda fraca, mas já muito melhor, olhava para tudo com olhos arregalados de admiração. A gente vai morar aqui, mamãe. Só por um tempo, querida, respondi, lançando um olhar de desculpas para Arthur até você ficar completamente boa. Arthur nos mostrou os quartos, um para mim e outro para Ana Clara, embora eu soubesse que ela provavelmente acabaria dormindo comigo, pelo menos no início. Ambos eram espaçosos, arejados, com janelas que davam para o jardim dos fundos, onde se podia ver montanhas ao longe. Fiquem à vontade, disse Arthur. Minha casa é de vocês. Naquela noite, depois de acomodar Ana Clara em sua nova cama, desci para encontrar Arthur na varanda, contemplando as estrelas com uma xícara de chá nas mãos. Obrigada, disse, sentando-me ao seu lado por tudo. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que havia se tornado tão familiar para mim nos últimos meses. Não há o que agradecer, Joana. Na verdade, sou eu quem deveria agradecer a vocês. A nós, por quê? Por trazerem vida de volta a esta casa. Por me fazerem sentir útil novamente. Ele hesitou buscando as palavras certas. Por me lembrarem que ainda há propósito, que ainda há esperança mesmo depois da perda. Seus olhos encontraram os meus. E naquele momento, sob o céu estrelado do interior do Espírito Santo, senti algo que não sentia há muito tempo, a possibilidade de um novo começo. Não para substituir o que foi perdido. José sempre teria seu lugar em meu coração, assim como Helena no de Arthur, mas para construir algo novo igualmente precioso à sua própria maneira. E enquanto olhávamos para as estrelas juntos, um pensamento claro atravessou minha mente. Aquela tempestade que trouxera Arthur à nossa porta meses atrás não havia sido coincidência. Havia sido resposta às minhas orações desesperadas, uma provisão divina disfarçada de mau tempo. Deus realmente movia-se de formas misteriosas. As semanas na casa de Arthur passaram mais rápido do que eu poderia imaginar. Ana Clara se recuperava a olhos vistos. Não sei se pelo ar puro das montanhas, pela alimentação balanceada que agora podíamos oferecer a ela, ou simplesmente pela felicidade que transbordava de cada cantinho daquela casa. A princípio, eu me sentia deslocada, como se estivesse ocupando um espaço que não me pertencia. Acordava cedo todos os dias, antes mesmo do sol nascer, e me ocupava limpando, arrumando, cozinhando, tentando de alguma forma retribuir a generosidade de Arthur. Joana, você não precisa fazer tudo isso, ele me disse certa manhã, ao me encontrar polindo os reluzentes talheres de prata que haviam sido da família de Helena. Esta casa é sua também pelo tempo que quiserem ficar. Não é uma casa onde trabalham. Preciso fazer algo, Arthur respondi, sem conseguir encará-lo diretamente. Não posso simplesmente aceitar tudo o que você tem feito por nós sem dar nada em troca. Arthur se aproximou gentilmente, tirando o pano de prata e o talher das minhas mãos. O que você me dá não pode ser medido em trabalho doméstico, Joana. Olhei para ele confusa. O que quer dizer, desde que você e Ana Clara chegaram a esta casa, voltou a ser um lar. Há risos ecoando pelos corredores ao cheiro de comida caseira na cozinha. A vida.
Ele sorriu aquele sorriso que iluminava seus olhos castanhos. Sabe quanto tempo faz que eu não tomava café da manhã na varanda, observando o nascer do sol? Ou quanto tempo faz que eu não tinha uma razão verdadeira para voltar para casa após um longo dia de trabalho? Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Eu também havia esquecido essas pequenas alegrias desde a morte de José. A vida tinha se tornado uma série de tarefas a cumprir, problemas a resolver, contas a pagar. Não havia espaço para contemplar o nascer do sol ou para sentir a alegria de preparar uma refeição para alguém que a apreciava verdadeiramente. Entendo o que quer dizer, admiti finalmente. Para nós também tem sido diferente, melhor. Naquela mesma tarde, depois que Ana Clara já havia adormecido para seu cochilo habitual, Arthur me chamou ao seu escritório. Era um cômodo aconchegante com estantes de livros cobrindo as paredes, uma escrivaninha de madeira maciça, feita por ele mesmo, como depois descobri, e grandes janelas que davam para um pomar de jabuticabeiras nos fundos da propriedade. Tenho algo para mostrar a você, ele disse, abrindo uma pasta sobre a escrivaninha. Aproximei-me curiosa. Eram plantas, desenhos técnicos que eu não compreendia totalmente, mas que claramente mostravam uma casa. Estou expandindo a fábrica, Arthur explicou. Vamos começar a produzir móveis para exportação e precisarei de mais funcionários. Estou pensando em construir algumas casas para os trabalhadores nas terras que tenho próximas daqui. Isso é maravilhoso. Arthur respondi, genuinamente feliz por seu sucesso. E estava pensando, ele continuou um leve tremor em sua voz, geralmente confiante. Uma dessas casas poderia ser sua e de Ana Clara se quiserem ficar em Domingos Martins, claro. A oferta me pegou de surpresa. Arthur, não posso aceitar algo assim. Não seria de graça, ele esclareceu rapidamente. Há uma posição na fábrica que preciso preencher. Alguém para gerenciar o escritório, cuidar dos pedidos da correspondência. Ele me olhou com expectativa. Você mencionou que trabalhava com administração na fábrica de confecções. Não é. Era verdade. Antes de ficar desempregada, eu cuidava da parte administrativa da pequena fábrica. Não era um trabalho complicado, mas exigia organização e atenção aos detalhes, qualidades que sempre tive. Sim, mas o salário seria justo. Arthur continuou mais do que suficiente para cobrir o custo da casa, que seria descontado em parcelas pequenas. E Ana Clara poderia frequentar a escola aqui, a uma excelente apenas 10 minutos de caminhada da fábrica. Fiquei em silêncio processando tudo aquilo. Era uma oferta generosa, prática, que resolveria muitos dos nossos problemas. Mas havia algo mais ali, algo que nenhum de nós estava dizendo explicitamente. Por que está fazendo isso? Arthur, perguntei finalmente, minha voz quase um sussurro. Ele respirou fundo, como quem reúne coragem. Porque nos últimos meses, desde aquela noite de tempestade, você e Ana Clara se tornaram importantes para mim, mais do que posso expressar com palavras. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus. E sou egoísta o suficiente para querer vocês por perto. A honestidade daquela confissão me desarmou completamente. Não havia calculismo ali, apenas um homem admitindo que depois de tanta solidão havia encontrado conexão e não queria perdê-la. Preciso pensar, respondi, incapaz de oferecer mais naquele momento. Preciso considerar o que é melhor para Ana Clara. Arthur assentiu, respeitando meu espaço. Claro, leve o tempo que precisar. Aquela noite, enquanto Ana Clara dormia profundamente, sentei-me na varanda e olhei para as estrelas que pontilhavam o céu de Domingos Martins. Pensei em José, em nossa vida juntos tão breve e ainda assim tão significativa.
Pensei no que ele gostaria para mim e para nossa filha. Me dê um sinal, José, murmurei para a noite. Me ajude a saber o que fazer. Como resposta, uma estrela cadente cortou o céu, deixando um rastro brilhante por um breve momento antes de desaparecer. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Não era um sinal, eu sabia, apenas uma coincidência astronômica. E ainda assim, na manhã seguinte, Arthur partiu cedo para a fábrica, respeitando meu pedido por espaço para pensar. Ana Clara, já completamente recuperada da pneumonia, brincava no jardim com um gato que havia adotado, ou que a havia adotado, dependendo de como se olhasse para a situação. Mamãe, ela me chamou quando me juntei a ela na grama. Podemos ficar aqui para sempre. Eu gosto daqui e o tio Arthur fica triste quando não estamos. A percepção infantil, às vezes, é assustadoramente clara. Como sabe que ele fica triste? Perguntei. Porque os olhos dele ficam diferentes quando ele volta no domingo à noite, depois de nos levar para casa. Ela acariciou o gato que ronronava contente em seu colo. E ele sempre parece tão feliz quando chegamos no sábado seguinte. Era verdade. Nas últimas semanas havíamos estabelecido uma rotina, passávamos os finais de semana na casa de Arthur e ele nos levava de volta para a nossa pequena casa em Venda Nova nas noites de domingo. E sempre havia aquele momento, um instante breve, mas perceptível, em que o brilho de seus olhos se apagava um pouco ao nos deixar. Você gostaria de morar aqui então? De mudar de escola, fazer novos amigos? Ana Clara assentiu vigorosamente. Sim, e poderíamos cuidar do tio Arthur. Ele não sabe fazer café direito, sabia? E às vezes esquece de comer quando está trabalhando naquelas mesas grandes. Sorri, tocada pela preocupação genuína da minha filha. E a nossa casa não sentiria falta. Ela pensou por um momento, a testa franzida em concentração. Sentiria falta da nossa árvore e da dona Zulmira da padaria. Mas o tio Arthur disse que podemos visitar sempre que quisermos. A simplicidade da lógica infantil. Para Ana Clara, a decisão era fácil. Ficar onde havia felicidade, onde havia segurança, onde havia alguém que se importava genuinamente com ela, além da mãe. Mas para mim adulta, com toda a bagagem de experiências e medos acumulados, a decisão era mais complexa. Aceitar a oferta de Arthur significava mais do que apenas um emprego e uma casa. Significava abrir mão da independência duramente conquistada. Significava confiar profundamente em alguém novamente. Significava admitir que talvez, apenas talvez, houvesse espaço em meu coração para outro homem além de José. Quando Arthur voltou da fábrica naquela tarde, encontrou-me esperando por ele na varanda com 2 xícaras de café recém-passado. Como foi seu dia? Perguntei, oferecendo-lhe uma das xícaras. Ele pareceu surpreso. Geralmente era ele quem iniciava nossas conversas. Produtivo. Estamos finalizando os detalhes para o novo galpão. Sentou-se ao meu lado tomando um gole do café. E o seu esclarecedor respondi. Passei o dia pensando na sua proposta. Arthur se endireitou ligeiramente, uma sombra de expectativa cruzando seu rosto. E tenho algumas condições, comecei tentando manter a voz firme. Primeiro, quero pagar pelo valor real da casa, não algum valor reduzido por caridade. Segundo, quero ser contratada pelo meu mérito, não por pena. E terceiro, hesitei reunindo coragem. Preciso que entenda que aceitar isso não significa que estou pronta para qualquer outro tipo de compromisso. Arthur colocou sua xícara na mesinha entre nós e virou-se para me encarar completamente. Joana jamais esperaria ou exigiria nada além do que você estiver disposta a dar. A posição na fábrica é legítima. Precisamos realmente de alguém com suas habilidades.
a casa será vendida pelo preço justo de mercado sem descontos. E quanto ao resto? Ele sorriu aquele sorriso gentil que havia se tornado tão precioso para mim. Sou um homem paciente. Aprendi que as melhores coisas da vida não podem ser apressadas. Algo dentro de mim se aquietou com suas palavras. A sinceridade naqueles olhos castanhos era inconfundível. Arthur não era um homem de segundas intenções ou agendas ocultas. Era apenas alguém que, como eu havia conhecido, a perda profunda e agora vislumbrava a possibilidade de um novo começo. Nesse caso, respondi um pequeno sorriso, formando-se em meus lábios. Acho que temos um acordo. O sorriso que se abriu no rosto de Arthur foi como o sol nascendo após uma longa noite. Ele estendeu a mão e, quando a segurei, senti uma corrente de calor e segurança que há muito não experimentava. Bem-vindas oficialmente a Domingos Martins. Então, ele disse a voz ligeiramente embargada pela emoção. Ana Clara escolheu aquele momento para aparecer correndo na varanda, o gato perseguindo-a alegremente. Mamãe, mamãe. Olha o que Mingau sabe fazer, nós três rimos, enquanto o gato executava o impressionante feito de ser um gato normal, rolando na varanda em busca de carinho. Mas naquele momento, para nós, era a coisa mais especial do mundo. Os meses seguintes foram de ajustes e descobertas. Mudamo-nos para Domingos Martins e eu comecei a trabalhar na fábrica de Arthur. A casa prometida ainda estava em construção, então continuamos hospedadas na casa principal. Um arranjo que, para ser honesta, funcionava perfeitamente para todos nós. Ana Clara floresceu na nova escola, fazendo amigos rapidamente e se destacando nas aulas. Arthur a ajudava com a lição de casa todas as noites, demonstrando uma paciência infinita que me emocionava observar. Aos domingos, os três frequentávamos juntos a Assembleia de Deus local, onde fomos recebidos de braços abertos. Quanto a mim e Arthur, bem, nosso relacionamento evoluía lentamente com o respeito mútuo como base sólida. Não houve grandes declarações românticas ou gestos grandiosos, apenas pequenos momentos. Uma mão buscando a outra durante um pôr-do-sol na varanda, um olhar que se demorava um pouco mais que o necessário, conversas que se estendiam noite adentro após Ana Clara adormecer. Foi numa dessas noites, quase 6 meses após termos nos mudado, que Arthur finalmente deu voz ao que ambos sentíamos. Joana, ele começou sua voz suave no silêncio da noite. Sei que prometemos ir devagar e respeito isso mais do que tudo. Mas preciso que saiba. Ele respirou fundo, buscando as palavras certas. Amo você. E amo Ana Clara como se fosse minha própria filha. As palavras, embora esperadas em algum nível, ainda me atingiram com força. Amor, uma palavra tão pequena para um sentimento tão vasto. Arthur, e não precisa dizer nada, agora ele assegurou, segurando gentilmente minha mão. Só queria que soubesse como me sinto. O resto podemos descobrir juntos no seu tempo. Olhei para nossas mãos entrelaçadas, sentindo a força e a gentileza daqueles dedos calejados pelo trabalho com madeira. Dedos que haviam consertado nossa casa, carregado minha filha doente, enxugado minhas lágrimas. Também amo você, respondi as palavras saindo quase como um suspiro. E tenho medo disso. Arthur assentiu, compreendendo perfeitamente. Eu também tive medo. Depois de Helena, achei que nunca mais sentiria isso por ninguém. E quando começou a acontecer com você, foi assustador, como se estivéssemos traindo eles de alguma forma. Completei colocando em palavras o que me atormentava. Sim, exatamente. Ele apertou minha mão suavemente. Mas então percebi que o amor que senti por Helena não diminui em nada o que sinto por você.
São amores diferentes, únicos, igualmente verdadeiros. Suas palavras ecoaram profundamente em mim porque eu havia chegado à mesma conclusão. Amar Arthur não significava amar José menos ou esquecer o que tivemos. Significava apenas que meu coração, que eu achava permanentemente quebrado, havia encontrado uma maneira de se curar e crescer. A casa está quase pronta, Arthur comentou após um momento de silêncio confortável. Sorri, compreendendo o que ele não estava dizendo. É uma casa linda, perfeita para uma família iniciar. Mas ele perguntou, percebendo minha hesitação. Mas acho que talvez... Respirei fundo, reunindo coragem. Talvez não precisemos dela, afinal. O olhar de Arthur se iluminou com compreensão e esperança. Está dizendo o que acho que está dizendo. Estou dizendo que esta casa já é nosso lar, Arthur. Você, eu e Ana Clara já somos uma família, não somos? O sorriso que se abriu em seu rosto foi como o amanhecer após a mais longa das noites. Sim, somos. Naquela noite, sob o céu estrelado de Domingos Martins, selamos nosso compromisso, não com grandes declarações ou planos elaborados, mas com uma simples verdade: já éramos uma família. O resto, o casamento formal, os detalhes práticos, viria naturalmente como consequência do que já existia em nossos corações. 3 meses depois, casamo-nos no quintal da casa com as montanhas do Espírito Santo como testemunhas. Ana Clara foi nossa dama de honra, usando um vestido que ela mesma escolheu, azul claro como o céu em dia de sol. Os funcionários da fábrica, os vizinhos, os membros da igreja, todos vieram celebrar conosco. E enquanto trocávamos votos sob um arco de flores com o pastor da Assembleia conduzindo a cerimônia, não pude deixar de pensar naquela noite de tempestade que havia mudado tudo. Como um homem encharcado batendo à minha porta em busca de abrigo temporário, havia se tornado o abrigo permanente que meu coração precisava. Deus realmente se move de formas misteriosas, enviando respostas às nossas orações mais desesperadas, nos pacotes mais inesperados. Às vezes, a tempestade que tememos é exatamente o caminho para a bênção que não sabíamos que precisávamos. Queridos irmãos e irmãs que me acompanharam até aqui, meu coração transborda de gratidão por terem ouvido minha história. Uma história que guardei por tanto tempo, mas que o Senhor me impeliu a compartilhar hoje. Sabe, muitas vezes na vida olhamos para as tempestades como castigos, como provações sem sentido. Questionamos a Deus: por que eu? Por que agora? Eu mesma questionei quando perdi José, quando vi minha filha doente, quando enfrentei o desemprego e a solidão. Mas o que aprendi nesses 79 anos de vida é que muitas vezes é justamente na tempestade que Deus envia suas maiores bênçãos. Foi numa noite de chuva que Arthur bateu à minha porta. Foi no momento mais escuro que a luz começou a brilhar. A Bíblia nos diz em Romanos 8:28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive as tempestades, inclusive as perdas, inclusive os momentos de desespero. Se você está passando por uma tempestade agora, quero encorajá-lo a manter os olhos abertos, a manter o coração receptivo, pois é possível que em meio aos ventos fortes e às águas revoltas, Deus esteja enviando seu Arthur, sua bênção disfarçada, seu novo começo. Confie no tempo do Senhor, confie em seus caminhos e lembre-se de que mesmo quando não entendemos o plano, Ele está trabalhando em nosso favor. Se essa história tocou seu coração, peço que deixe um comentário compartilhando o que mais ressoou com você.
Cada testemunho fortalece nossa fé coletiva. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outros relatos de como Deus tem operado na vida de pessoas comuns como eu. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém. Obrigada por dedicar seu tempo para ouvir minha história, uma jornada de fé e esperança que espero ter tocado seu coração. Se você se sentiu inspirado, por favor, clique no botão de inscrição do canal Segredos da Vovó para continuarmos compartilhando histórias significativas como esta. Seu apoio é uma grande motivação para que eu continue espalhando a luz do Senhor.